Amém. Então, como nós estamos em tempo de política, eu quero falar algumas coisas assim sobre, em relação não ao nosso país, mas em relação ao mundo inteiro. Eu estava lá na visita no Dimar, na Cláudia, aí o Gustavo fez algumas perguntas e eu queria começar com uma pergunta que ele fez. Eu queria falar um pouquinho sobre aquilo que eu respondi para ele e então tratar a diferença desse texto em relação ao que acontece e a tendência que está na nossa política, está na educação, está no mundo inteiro. Aquilo que se chama de globalismo não é algo que é isolado no Brasil. Por exemplo, a tendência de ter um banheiro na escola, onde os meninos e as meninas vão usar o mesmo banheiro, faz parte dessa ideia globalista. Então eu queria chamar a atenção assim, aos irmãos. Quem não gosta, de repente, de ouvir um pouco desse assunto, dessa política, não gosta, não precisa ficar aqui, certo? Mas eu quero te alertar e quero aproveitar esses dias da eleição, dias que todo mundo está assim, aceso em relação à política. Esses assuntos estão mais claros na tua mente, então eu quero aproveitar esse tempo para você meditar sobre isso, pensar no que a Escritura fala e pensar no que está acontecendo, para onde está o rumo do nosso planeta, os homens de uma forma geral, né? De acordo com esse texto, Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Também ele fala que ele colocou o homem para trabalhar no jardim do Éden. E a primeira função do homem, além de cuidar da criação, além da agricultura, Deus colocou o homem para dar nomes, tanto nas aves, como nos animais domésticos, como nos selvagens, né? E ele tinha que ter uma mente brilhante para guardar todos os nomes. Assim, tem que ser uma mente brilhante, porque eu sou pastor, lido com tanta gente. Vocês falam, as pessoas que eu não conheço muito bem, falam o nome, e eu guardo o nome agora. Ali na porta eu já esqueço, porque eu tenho assim uma facilidade de esquecer. E para não esquecer eu tenho que trabalhar muito a minha mente para não esquecer. Mas eu creio que antes do pecado, Adão tinha uma capacidade enorme de guardar. Deus deu essa capacidade, porque todos nós temos um cérebro que tem muita capacidade, e a gente usa muito pouquinho as capacidades dele. Einstein, que eles consideram um dos que mais usou muito pouquinho também a sua capacidade. Eu imagino que as capacidades de Adão antes do pecado eram tremendas. E aí ele podia, no caso, guardar o nome de todos os animais, de todas as aves. Se ele desse nome de 100 aves hoje, daqui 3 anos ele lembraria sem ter anotado nada. Assim eu creio. Também ele fala assim que Deus não tinha feito a Eva ainda. Todos os animais tinham macho e fêmea. Mas Eva ainda não tinha sido criada. Já tinha sido feita a árvore do jardim, do conhecimento do bem e do mal. Muitas coisas já tinham acontecido, menos Eva ainda não tinha vindo. E Deus queria que Adão sentisse falta. E quando ele olhasse para os animais, ele visse que tinha macho e fêmea. E que ele sentisse a necessidade também da mulher. Foi isso que eu creio que Deus pensou. Não está escrito aqui, eu creio que foi assim. E é uma coisa interessante, porque quando jovem, estudando, se falava sobre a mulher ter vindo da costela de Adão como um mito.
E não se levava muito a sério essa questão de Deus ter feito a mulher da costela de Adão. Então, às vezes, as pessoas até tinham vergonha de falar sobre o assunto porque é um mito. Não é uma realidade. Gênesis não está falando de uma realidade. Tudo é mito, nada é verdade. Então, ela já tinha sido relativizada e eu mal sabia disso. Mas mais tarde, o que aconteceu? Quando veio a clonagem, descobriu-se que isso é muito fácil de aceitar. Não é uma coisa tão difícil, porque da clonagem pode tirar da própria pele, do couro de uma vaca ou de um boi e fazer com que se forme, injete ali o DNA que está naquele boi, mas não no esperma dele, e pode formar um novo bezerro. E é assim que é feito a clonagem. Tira aqueles filetinhos de DNA e põe lá dentro e a coisa vai funcionar. Aí então não foi uma coisa assim tão espetacular assim e tão mitológica a formação da mulher. Ainda mais sendo o nosso Criador que tinha feito todos os machos e fêmeas. Aí Deus deu trabalho para Adão. Deus formou a Eva do homem, dizendo assim: você não vai poder tratar mal a tua mulher, porque ela é a extensão de você. Ela faz parte de você. Quando você trata mal a tua mulher, você está tratando mal a você mesmo. Deus fala isso no livro de Efésios. Então, tem várias coisas nisso. E aí, Adão mesmo diz: então, afinal, ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então, ela é uma varoa. Se eu sou varão, ela é uma varoa. Por quê? Do varão foi tomada. Era isso que Deus estava querendo ensinar. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Bom, você conhece muito bem muitos princípios que estão na palavra de Deus sobre esse ensino. Eu queria apresentar para vocês o que é o globalismo, as tendências que você ouve a respeito desse negócio de banheiro para meninos e meninas na escola. Você fica meio sem entender de onde nascem essas ideias. Na filosofia, se entendeu que Deus não existe, que Deus é uma farsa. É como se fosse uma droga que o ser humano precisa para preencher um vazio que ele tem no coração, mas que também é um vazio, porque ele não existe. Eles chamam de ópio do povo. A religião é o ópio do povo. E muitos países começaram a colocar isso em prática, essas ideias. Por isso elas, de certa forma, combatem o cristianismo, porque o cristianismo é uma religião. E nós pregamos muito a respeito de que você só tem paz se você tiver Jesus no teu coração, né? Você já deve ter ouvido falar sobre o macho alfa. Alguém já ouviu? Só 1, 2, 3, 4. Uma miséria. Então deixa eu apresentar aqui a ideia. Tudo isso, de certa forma, tem a ver com esse tal macho alfa. Na natureza, o que vale é um instinto. Então, por exemplo, numa educação positiva, o que vale é o instinto da criança. Ela por si, ela é boa. Você só precisa incentivar a criança a ser boa. Regras, limites, dogmas, isso são coisas que não são importantes. Existem muitos mitos por aí, eles querem falar muito a respeito da Bíblia. Porque a intenção é bater na Bíblia. A grande pedra de tropeço para eles é a Bíblia.
Então, a gente precisa entender um pouquinho sobre isso. No caso desse tal de macho alfa, ele tem, assim, entre os animais, ele domina as fêmeas. Tem 20 fêmeas, ele domina as 20. Vem outros machos que vão querer entrar. Eles têm que brigar entre eles. Vocês já viram muitos programas de televisão, documentários de brigas entre os machos. Ficam batendo cabeça, brigando. E às vezes um leão, quando chega e vê uma fêmea que tem um outro leão, vê as crias dessa fêmea, e ele já derrotou esse outro macho alfa, agora ele é o macho alfa, ele mata as crias dessa fêmea, porque ele quer que permaneça a prole dele e não do outro. Ele é o vencedor, ou do outro morre. Vocês já viram isso também, não viram? Tudo isso eles estão tratando da questão do instinto dos animais. E eles estão pegando esse modelo. Não o modelo, por exemplo, das araras, que uma arara é fiel, a fêmea é fiel ao macho, o macho é fiel à fêmea para o resto da vida. Eles estão pegando por modelo esse tipo de macho alfa, onde tem o que predomina. E ele perpetua a espécie no sentido de ser melhor, porque ele é o mais forte. Ele faz correr os mais fracos. Então, sempre o mais forte prevalece sobre os mais fracos. Tome isso como entendimento. É grave essa questão, certo? O mais forte perpetua a espécie para vir um filho mais forte, para vir uma geração mais forte. Os mais fracos precisam ser eliminados. E é mais ou menos assim que funciona na criação de Deus. A maior parte desses animais são assim. Deus deu esse instinto. E o sistema globalista quer colocar isso na sociedade, onde a gente está. Não do jeito que está aqui escrito na palavra. Deus criou o homem e mulher. E ele colocou o casal. Não o macho alfa para muitas fêmeas. Então, vamos continuar assim, tendo uma ideia sobre isso. Aí todos os filhos ali, todas as crias daqueles animais, eles vivem no coletivo. E o que importa é o coletivo. Outra coisa para vocês guardarem. O que importa é o coletivo, não é o individual. Ele tem crias com todas as fêmeas, as crias são irmãos. Todos são irmãos. Não existe família. Não existe pai e mãe. Todos são filhos de todos. Todas as fêmeas estão juntas com esse macho alfa. E todas as crias ficam juntas, aprendem juntas, dormem juntas. Não tem banheiro masculino, não tem banheiro feminino. É tudo junto. Vocês estão entendendo aonde eu estou querendo chegar? Então, quando o animal é mais fraco, ele vai perdendo, sempre perdendo. Ele morre na caça, porque o animal mais fraco, o doente, que é caçado. Então vai acabando com os fracos, só fica os fortes. Esse é o pensamento básico. Então, por exemplo, na Revolução Russa, quando um médico, ele era requisitado para o exército russo, para a questão, na época, os revolucionários. Então, se ele tivesse, por exemplo, uma mulher que estava grávida, estava para ganhar o nenê, ele não podia ficar em casa para atender da sua mulher.
ele tinha que ir para a guerra. Porque primeiro é o Estado, primeiro é o coletivo. Não vale o individual. Não vale o atender da mulher que ficou em casa. Quando que, na palavra de Deus, diz assim que aquele homem que recém casou com a esposa, não pode ser convocado para o exército. Ele fica por 1 ano junto com a sua esposa. Porque está se dando valor ao indivíduo. Ele tem que cuidar da sua mulher. Então veja, coisas que às vezes são pequenas, parece que não faz muito sentido, não faz muita diferença, mas você vai percebendo que faz diferença. Você assistiu o filme Pianista? Alguém assistiu o filme Pianista aqui? Acho que o filme Pianista mais gente assistiu. O filme Pianista fala de um homem que tocava piano, era um judeu, e ele foi perseguido como os judeus. Mas quem assistiu lembra assim que tinha pessoas mais velhas que estavam em cadeira de roda. Quando vinham os soldados alemães, eles jogavam a pessoa de que andar estivesse, se era do 4º, do 5º andar. Porque uma pessoa que anda de cadeira de roda, um velho, ele é descartável. Então, Hitler estava seguindo essas ideias. Na ideia dele, para poder perseguir os judeus, ele via o judeu como alguém que estava agredindo a Alemanha. Porque o judeu morava na Judéia, morava em Israel. Eles foram expulsos pelo Império Romano de lá. E foram parar na Alemanha e foram parar na Europa inteira. O que acontece ali? Eles começaram a ver que o judeu não tinha nada, mas que ele comprava do agricultor e vendia na cidade os produtos. E ele ganhava muito dinheiro comprando aqui, vendendo lá. Ele era um atravessador. E ele começou a enriquecer, ele ter dinheiro. E tendo dinheiro, ele fez mais dinheiro. Aí ele começou a emprestar dinheiro para as pessoas. Aí ele cobrava juro. E ele foi tendo mais dinheiro e ele foi se tornando dono de banco. E ele foi tendo a economia na mão dele. Aí para Hitler, o judeu era uma praga. Para Hitler, o judeu só causava dano. E ele começou a chamar os judeus de ratos da sociedade, que vivem explorando a sociedade. Aí, ele não começa a matar judeus de início. Ele começa assim: judeu é explorador. Judeu usou os alemães para ficar rico. O judeu, ele transmite doença, tifo. Aí quando as crianças dos judeus eram tiradas das escolas, os pais dos alemães não se importaram. Por quê? Pelo menos elas não vão transmitir doença para os nossos filhos. Então, o medo de que os seus filhos ficassem doentes fechou os olhos para eles perceberem o que Hitler estava fazendo. Quando Hitler começou a tirar os judeus, se o judeu morava ali, se o judeu morava lá, ele tira todos os judeus da vizinhança e põe num bairro. Esse bairro é chamado de gueto. E eles tinham que ficar morando lá, isolados. Mas os alemães não achavam isso ruim, porque não iam ficar doentes, não iam pegar tifo. Então, sempre quando alguém está colocando alguma lei, algum princípio, ela está colocando de uma forma suave, de uma forma bonitinha. Não começa jogando os velhos pela janela. Quando alguns estavam em campos de concentração, se a pessoa estivesse muito anêmica, ela seria morta. Você pode ver em alguns filmes, mulheres, crianças, para não morrer, porque estavam anêmicas, elas tiravam o sangue do dedo e passavam o sangue nos lábios. Para quê?
modificar a cor do sangue, para não dar a entender que a pessoa está anêmica. Veja até onde vai. Eu estou falando do que aconteceu depois, mas tudo começa de uma forma mais suave. Não, o judeu é uma praga. O judeu é um rato, transmite doença. Não pode viver no nosso meio. E eles foram tolerando. Vocês acham que não tinha muito alemão luterano, evangélico na Alemanha? Tinha. Não tinha muitos católicos na Alemanha? Tinha. Todos foram aceitando essas coisas, porque não percebiam a diferença, pela forma que ele colocava as coisas, né? Então, as coisas muitas vezes elas são colocadas de uma forma suave. Por exemplo, empoderamento do quê? Feminino. Então muita gente acha bonito a frase empoderamento, mas as bases que vêm por detrás desse ensinamento do empoderamento da mulher, elas são bases ruins. Porque elas não têm bases na Escritura, elas não têm base na palavra, mas assim, as palavras são bonitas, porque é dar poder à mulher, é libertar a mulher do jugo do homem. Mas, no entanto, cria um ódio do homem. E muitas vezes acontece, você já ouviu falar, às vezes de duas mulheres, o casal de duas mulheres, adotar um menino. E eles acabam até tirando o órgão genital desse menino. Então, no fundo, lá no fundo, está um sentimento de ódio pelo homem. Então, a origem em si não é uma origem boa, mas as palavras, elas são palavras bonitas, como, por exemplo, moradia solidária. Porque se você tiver, por exemplo, uma casinha nos fundos da tua casa, você precisa abrir isso para alguém e o Estado vai colocar alguém para morar lá. Ou se você tem quartos de sobra, o Estado também vai colocar uma pessoa que não tem uma casa para morar nesse quarto solidário. A palavra em si, ela é bonita. Em vez de falar aborto, o que se fala? Não se fala a palavra aborto, se fala o quê? Interrupção da gravidez. É uma palavra mais bonita. Mas tem que haver a mudança dessas palavras, elas se tornam mais inclusivas, né? Então, eles começam a dar novo significado à família, o que realmente é família. Aí se você volta para a Escritura, quando você olha o mandamento de Deus, ele diz, não adulterarás. Por quê? Porque o relacionamento entre um homem precisa ser entre ele e a sua mulher. Se ele tiver relacionamento com outras mulheres, ele está em adultério. Você vê como, no caso, bate de frente com a Escritura essa ideia? E é uma ideia que está tomando conta. Outro mandamento que tem lá em Êxodo 20 é: você não vai roubar. Você não vai defraudar ninguém. Roubar significa que eu não posso tirar a Bíblia dela. Eu não posso tirar aquilo que ela tem. Eu não posso roubar o carro dela. Eu não posso roubar a roupa dele. Eu não posso roubar a casa do outro. Eu não posso roubar o móvel do outro. Porque Deus diz, não roube. Deus está dizendo assim, o Marcelo tem direito, enquanto ele está vivo, à propriedade daquilo que ele trabalha. A roupa que ele tem, a casa que ele tem.
E eu não tenho o direito de tomar aquilo que ele tem. Então, quando Deus diz não roube, ele está dizendo assim, você tem direito àquela propriedade. Quando o Estado diz, ou quando o globalismo diz que você não tem direito e defende a invasão de terra, a invasão daquilo que é do outro, tomar aquilo que é do outro, está indo contra aquilo que está na Escritura. A Escritura diz assim também, em 1 Timóteo 5,18, ele fala assim, digno é o trabalhador do seu salário. Então, quando uma pessoa trabalha, é digna para ela receber o seu salário. Se ela trabalha e ela plantou, ela tem direito de colher. Isso está na Escritura. Também está lá em 2 Tessalonicenses 3,10, quem não trabalha, que também não coma. Isso também está na Escritura, que o preguiçoso deve passar fome, que aquele que não quer trabalhar não deve comer. Mas isso pode ser, assim, uma mensagem não tão linda. Mas isso está na Escritura. Entende? Às vezes a linguagem ela é linda, porque ela fala assim, educação positiva, ela fala assim, moradia solidária. Gente, pode ter até profissão de fé e batismo solidário, que pode ser assim. Se Deus diz que não pode haver entre nós quem seja homossexual, e um homossexual quiser fazer a pública profissão de fé e o batismo, se tiver uma lei do Estado, de um batismo, de uma pública profissão de fé solidária, e eu não fizer esse batismo, e eu não fizer essa pública profissão de fé, então eu passo a ser um criminoso, porque eu estou desobedecendo a uma lei. Então, a gente precisa entender os rumos que a gente está indo. A gente precisa entender assim que eu quero me aposentar. Digamos, eu quero me aposentar com 2 salários mínimos. Eu preciso contribuir por 2 salários mínimos. Se eu acho que eu vou viver depois que eu me aposentei 25 anos, eu precisaria, teoricamente, que guardar por 25 anos 2 salários mínimos por mês. Se eu não fizer isso e quiser me aposentar, e eu não contribuir com 2 salários mínimos, e quiser me aposentar e ficar recebendo por 25 anos essa aposentadoria, e eu não contribuir com ela, então alguém vai precisar pagar isso. De algum lugar vai sair esse dinheiro, seja do Estado, seja de quem for. Mas, biblicamente, digno é o trabalhador do seu... Está difícil minha pregação hoje, né? Não está fácil. Mas eu queria que você prestasse bem atenção, porque isso define muita coisa na nossa vida. Entende? Agora, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, você sabe que a Igreja Ortodoxa, a Igreja Católica Ortodoxa Russa, aprovou a invasão. Por quê? Porque a Rússia, no início, na Revolução Francesa, a Revolução Russa, comunista, quis acabar com o cristianismo lá. Como não conseguiu acabar com o cristianismo, ela tornou a Igreja Católica Ortodoxa Russa a igreja do Estado, a igreja de Putin. Você sabe disso? E a própria igreja apoia a guerra. Mas é a igreja do Estado. O Estado manda na igreja. A igreja não se torna profeta contra os erros do Estado. E a gente tem que aproveitar o tempo, enquanto a gente tem tempo, para a gente combater essas ideias.
Por exemplo, a China. A China também é um país comunista, que existem igrejas, todas em si são igrejas do Estado, cadastradas pelo Estado, e elas andam na cartilha do Estado. Hoje, a China luta contra aquelas pequenas igrejinhas, que são igrejas de casa. Por quê? Porque durante a Revolução Chinesa, comunista chinesa, eles não podiam se reunir em igrejas, em templos. Eles precisaram se reunir por 70 anos em casas. E até hoje tem muitas igrejinhas que não são em templos. Eles se reúnem sempre em casas. E essas igrejas, pequenas igrejas, que são feitas nas casas, elas são muito perseguidas, porque elas não conseguem se cadastrar como igrejas oficiais. Então elas sofrem muita perseguição hoje na China. Às vezes a gente vê algum filme tentando falar mal do cristianismo e mostrar os erros do cristianismo para as pessoas criar uma certa aversão ao cristianismo. Gente, o cristianismo na história fez muitos erros. O cristianismo continua fazendo muitos erros. O cristianismo nunca parou de errar. Mas isso não reflete Jesus Cristo, reflete o cristianismo. O cristianismo já teve a Inquisição. Da Inquisição cristã, foi morto muitos padres. Na Inquisição cristã, pessoas, mulheres inocentes foram mortas como se fossem bruxas. Então, houve muitos erros no cristianismo. O cristianismo também errou no sentido de colocar medo nas pessoas. Ah, tua casa queimou? Queimou por causa que você não é uma pessoa fiel. Foi medo. Por causa do medo, vamos dizer assim, você vai para o inferno, tal. É a teologia do medo. Não fala do evangelho, não fala do sacrifício de Jesus, não fala do perdão, não fala que existe uma cura através de Jesus. Não fala a respeito do novo nascimento, fala a respeito do medo. Isso tudo faz mal. Gente, teve um homem chamado Tyndale, você pode assistir o filme dele, é um filme antigo. Ele quis traduzir a Bíblia para o inglês, na Inglaterra. E ele foi morto por tentar traduzir, e ele traduziu. E ele conseguiu imprimir a Bíblia em inglês. Mas ele foi morto queimado numa fogueira, você sabia disso? É aquilo que o Tiago estava falando. A gente anda por um trilho hoje, que a gente pode estudar a Bíblia, porque algumas pessoas já morreram para que hoje a gente pudesse estudar. Mas o mundo está voltando para aquele passado escuro. E eu queria que vocês prestassem atenção sobre isso e pudessem orar por nós, pela nossa igreja, pelo país. Porque não é porque o cristianismo tem seus erros que eu vou abrir mão de Jesus Cristo. O diabo, ele sempre anda nos extremos. Ele sempre leva as coisas ao extremo. E ele gosta dos extremos. E a gente está vivendo um tempo de uma política bem polarizada, né? E existe mentiras na TV, existem mentiras na internet, de todo tipo, que eles chamam de fake. Essas mentiras, às vezes, você pega uma frasezinha de tal candidato, dentro de um contexto enorme que ele está falando, e põe aqui tanto gente que defende Bolsonaro faz isso em relação ao Lula, como gente do Lula faz em relação ao Bolsonaro, mas a grande mídia, a Globo, faz isso muito, e grande parte da população brasileira ouve a Globo e aprende com a Globo. Então, nós estamos num tempo de muitas mentiras. Mentira seria mais ou menos assim, essa mentira. Você pega na Bíblia, você
folheia a Bíblia e abre ali, e você vê um versículo que diz assim: Judas foi e se enforcou. É uma verdade. Aí você folheia mais um pouquinho a Bíblia, e tem outro versículo que diz assim: vai tu e faze o mesmo. Aí você folheia mais um pouquinho a Bíblia e está escrito lá assim: e o que você tem de fazer, faze-o depressa. Se você pegar as frases tiradas do seu contexto, elas se tornam uma grande mentira. Porque lá no texto elas são verdadeiras, mas aqui como elas são colocadas, da forma que elas são colocadas, é uma mentira inteira. Então, Judas foi e se enforcou. Vai tu e faz o mesmo. E o que você tem de fazer, faz-o depressa. Gente, verdades fora do seu lugar, elas se tornam grandes mentiras. Então, a gente precisa orar. É tempo da gente estar orando. Eu meditei com os irmãos em Timóteo, que Paulo fala para Timóteo para a gente orar. E o tempo de Paulo não era um tempo fácil. Paulo foi morto pelo Império Romano. Eles cortaram o seu pescoço por causa da sua fé. Mas ele falou assim: vamos orar por um tempo, que a gente tenha um tempo de paz, um tempo de tranquilidade. A gente pode orar por isso. Mesmo que você sabe que dias difíceis estão por vir, e que tudo está anunciando, essa nuvem escura se apresenta no horizonte, mas a gente pode orar por um tempo de paz, para que ainda haja chance de a gente viver o Evangelho e de falar do Evangelho para outras pessoas. Mas aquela nuvem já apontou, aquela nuvem de escuridão, ela está no horizonte, ela está por aí, está às portas, e a gente precisa se dobrar, né? Eu não sei se você entendeu bem tudo o que eu falei, mas vai estar gravado aqui. Você pode voltar a escutar de novo, e de repente você pode entender melhor ouvindo de novo. Mas tudo isso que eu tentei mostrar, é mostrar uma coisa que vem, essa escuridão está vindo, e ela não bate com a palavra de Deus. É um conceito que é contrário à palavra de Deus, né? Coisas que já aconteceram no passado, né? Que Hitler já fez, mas estão por aí. As ideias, elas permanecem de uma forma um pouquinho mais trabalhada, sofisticada, né? Reembalada, mas a doutrina é a mesma de Hitler. É a mesma, não é diferente, e ela está aí. Muitas vezes a gente está engolindo como se fosse uma coisa boa, porque vem com a embalagem bonitinha, empoderamento feminino, casa solidária, hospedaria solidária, nomes lindos, né? Mas por trás